Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, mais uma aula. Hoje vamos continuar falando aqui de ECA e hoje nós vamos falar do artigo 15 ao 18, né? Que são os artigos que caem no concurso público, né? E nós temos dois aí na região de Sorocaba, que é Sorocaba e Mairink, e o ECA está nos dois editais. Então nós vamos dar continuidade hoje, sempre, né? Lendo os artigos, comentando e fazendo questões que são muito importantes. Então vamos lá, só ajeitar aqui a tela para a gente começar, né, a nossa aula. Tá? Então vamos lá, capítulo 2, do direito à liberdade, o respeito e à dignidade. Artigo 15, a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais, garantido na Constituição e nas leis. Um artigo bem tranquilo, né? Enfatizando aí a questão do direito que tanto criança e adolescente tem em todos os campos, né? Tanto no campo do direito civil, como do direito humano, social, enfim, direito integral à proteção. E aqui vem o artigo 16, né? E aqui lembra aquela dica que eu dou sempre para vocês. Importante olhar aqui, né, os incisos que são muito comuns as bancas cobrarem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Porque eles gostam de colocar esses incisos e perguntar quais são corretos, quais estão incorretos, enfim. Então é uma questão muito clássica, muito típica das bancas. Vamos lá, voltando aqui. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Primeiro, ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Claro, né, gente, a criança tem o direito de ir e vir em qualquer espaço público, né, mas tem locais, né, que as crianças elas têm restrições, por exemplo, locais onde possa haver alguma questão relacionada à bebida, uso de bebidas, né, ou locais com questões sexuais, né, então você tem restrição legal a esses locais, certo? 2. Opinião e expressão. Toda criança e todo adolescente tem direito à opinião e expressão. 3. Importante esse aqui, já caiu bastante aí. Crença e culto religioso. Veja, na educação, nós temos que respeitar as crianças que têm outros credos, né? Ou têm outras formas de expressão religiosa. Por exemplo, os adventistas que guardam o sábado. Então, a escola não pode, né? Ela tem que garantir que essa criança não seja prejudicada, porque ela não pode realizar atividades no sábado, então a escola tem que proporcionar uma outra alternativa para ela, tá? E assim também em relação a festas, cantar parabéns, enfim, algumas religiões têm restrições e aí a gente tem que respeitar. 4. Brincar, praticar esporte e divertir-se, né? Obviamente aqui um direito da criança e do adolescente. 5. Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Também muito claro, objetivo, né? Toda criança tem direito à convivência familiar e comunitária e não pode sofrer qualquer tipo de discriminação. Participar da vida política na forma da lei. Veja, na forma da lei. Aqui mesma coisa, né? Criança e adolescente pode participar da vida política? Pode. Só que a lei traz algumas restrições, né? O voto, por exemplo, é facultativo dos 16 aos 18, né? E depois fica obrigatório. A criança não pode se candidatar, né? O adolescente também não, mas pode ir lá participar, fazer campanha, né? Dentro da lei, né? Então também tem algumas restrições nas campanhas aí, tá? Buscar refúgio, auxílio e orientação. Toda criança pode, né, buscar refúgio caso esteja sofrendo maus tratos, sofrendo alguma opressão, tá? Então vamos lá, primeira questão, tá vendo? Clássica aqui dos incisos, já tinha falado para vocês, cai muito isso aqui.
7, né? Por que 7? Porque nós estamos dando continuidade ao vídeo, e já teve um vídeo que nós falamos dos artigos, os primeiro, segundo, terceiro artigo, e lá tem algumas questões. Então vamos lá. Segundo os artigos 15 e 16 do ECA, a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais, conforme previsto na Constituição e nas leis. Entende-se como direito à liberdade os seguintes aspectos: 1. Ter direito de opinar e de se expressar. 2. Brincar, praticar esporte e divertir-se. 3. Participar da vida política na forma da lei. 4. Buscar refúgio, auxílio e orientação. Acabamos de ver isso, né? Lembra que eu falei dos incisos? É o tipo de questão que as bancas gostam, principalmente na legislação. E aí você vem aqui, A1 apenas. Então você já viu aqui que nós acabamos de ler: brincar, praticar esportes, divertir-se, participar da vida política na forma da lei. Então A1 a gente já descarta. 1 e 2, ter direito de opinar e expressar. Tá lá. Brincar, participar, também. Nós vimos que participar da vida política também, refúgio também. Então, olha só, A1 não é, A2 também não, 2 elimina, D aqui também está fora, né? Por quê? Porque, na verdade, a gente identificou que as 4 são. Então, as 4 estão corretas. Portanto, aqui só tem A1, aqui só tem A1 e A2, aqui só tem A2 e A3, aqui é 3 e A4, e aí é que está completinho aqui, né? 1, 2, 3 e 4, e aí seria o gabarito alternativa E, né? Gente, aqui se tivesse uma alternativa 2, 3 e 4, poderia dar algum problema. Por quê? Na lei, olha como está escrito, né? Opinião e expressão. E aqui colocou ter direito de opinar e expressar-se, né? Um candidato mais cri-cri poderia dizer que não está igualzinho à lei, mas como não tem essa alternativa, né? 1, 2 e 3, 2, 3 e 4, então não tem problema, tá? Mas assim, sempre observem isso, né? Geralmente eles colocam a lei de forma idêntica. Aqui eles acrescentaram aqui um ter direito, né? Mas não altera nada a questão está correta, tá? Até porque a banca não deixou dúvida aqui, né? Nas alternativas. Então, muito bom. Gabarito E. 8. Ao organizar a apresentação de final de ano da escola, alguns professores solicitaram a ajuda do inspetor de alunos durante as aulas livres para os ensaios. Uma das alunas não participava de nenhum ensaio, pois, segundo ela, sua religião não permitia dançar. Essa aluna tem seu direito resguardado de acordo com o artigo 16 do ECA, no que diz respeito a A. Preservação de imagem da identidade e da autonomia. B. Liberdade à crença e ao culto religioso. C. Igualdade de oportunidades no desenvolvimento de sua educação. D. Ser respeitada em suas aptidões. E E. Preservação dos vínculos familiares. Veja, gente, a pergunta, ela diz de acordo com o artigo 16. E o que diz o artigo 16? O artigo 16 vai falar da liberdade à crença e ao culto religioso. Portanto, se a religião dela não permite dançar, a gente tem que respeitar. E o gabarito seria a letra B. Portanto, essa é uma questão que tem caído bastante aí nos últimos concursos. É bom estar atento. Olha aqui a questão de novo, Eu estou mostrando para vocês que é clássico isso, gente, Por isso, quando você vai estudar, é importante você fazer muitas questões, né? Porque cada questão acaba sendo uma revisão da legislação, e você vai se adaptando a esse tipo. Quando você vai ler já a lei, né? Você já vai observar com mais atenção quando for inciso. Então vamos lá. O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre a política de proteção integral à criança e ao adolescente, a saber: 1. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 2. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 3. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. 4. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento após os 21 anos de idade. Segundo Eck, está correto o contido em... Vamos lá, gente. Isso aqui é uma questão que recupera também aquela aula lá que a gente viu do primeiro, né, dos primeiros artigos do Eck. Então, nós vemos aqui o 1, 2, o 3 e o 4. E aí, de cara, gente, a gente se incomodou com o número 4, né? Vocês devem ter se incomodado, por quê? Ele fala aqui, ó, que garante a liberdade após os 21 anos. Lembra aquela questão que eu falei? O que é uma criança? Até 12 anos de idade incompleto. O que é um adolescente? De 12 a 18 anos. Portanto, se eu já tenho essa informação na cabeça, de cara eu já sei que a 4 está errada. Se a 4 está errada, olha que beleza para nós, né? Se eu tiver consciência, lembra que eu falei, você tem que saber essa questão da idade, porque isso cai muito, ó, aqui não caiu direto, mas só com essa informação você já mataria essa número 4 aqui. Se você tem, aí você tendo absoluta convicção que a 4 está errada, porque você já tem essa informação, você já elimina A, você já elimina B, né? Você já elimina C, você já elimina E. Ó que fácil, ó. Com uma que você sabe que está errado, você eliminou a A, a B, a C e a E. Mesmo que você tivesse dúvida aqui, você já marcaria aqui a D, porque é a única que não tem a número 4, que você tem certeza que está errada. E aí, ó, gabarito D, facinho, gente. É assim que a gente faz prova. Por isso que a informação, quando eu enfatizo uma coisa, é porque isso serve para várias questões. Vamos lá para 17, artigo 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças dos espaços e objetos pessoais. Gente, o artigo 17... ele vai garantir aqui, né, entre outros direitos, né, a integridade física, psíquica e moral da criança, a preservação da sua imagem, né? Muitas escolas, por exemplo, até na matrícula, elas colocam o uso e autorização da imagem, porque às vezes o professor quer divulgar no Facebook, e se o pai não permitir, você pode ter problema aqui com o artigo 17, né? Da identidade da criança, da autonomia, dos seus valores, das suas ideias e crenças, né, dos seus espaços e objetos pessoais. Então, algumas escolas já colocam lá uma autorização do uso da imagem para não ter problema pelos responsáveis, né? Artigo 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente. Veja, é todos, gente. Não é professor, diretor, não, é todo mundo, toda a sociedade. Pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Um artigo muito importante para quem é da educação, né? Para estar muito atento aqui sobre essa questão, tá? Então vamos lá. Artigo 18A, outro que também aparece bastante e tem caído muito, né? A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Gente, aqui eu sempre que eu dou aula, às vezes eu vejo muito aluno querendo brigar com a prova, né? Aí ele fala, eu não concordo com esse artigo, porque eu acho isso um absurdo, que não sei o que, tal. Enfim, gente, a prova, ela não é para saber a sua opinião.
ela não é uma prova de debate, ela não é uma prova onde, como se fosse numa faculdade, onde a gente vai sentar, vai discutir os temas e vamos colocar a opinião de todo mundo, argumento para lá, argumento para cá, como que a gente procede, qual a melhor forma. A prova é para saber se você conhece ou não conhece a lei. Então, você tem que responder de acordo com a lei, não é de acordo com o que você pensa. Se eu responder de acordo com o que você pensa, e se o seu pensamento não estiver alinhado com a lei, você vai errar a questão e não vai ser aprovado, né? Então, a prova não é um momento de debate. A prova é para você responder aquilo que a lei pergunta, tá? Então, cuidado com isso, não vai brigar com a prova, certo? Vamos lá. 1, né? Então, vou voltar aqui para a gente... Para os fins dessa lei, considera-se, olha o parágrafo único, né, que vai falar assim, 1. O que é castigo físico? Importante entender isso aqui. A ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente, que resulte em A, sofrimento físico ou B, lesão. Então, essa definição de castigo físico costuma aparecer, tá? 2. Tratamento cruel ou degradante, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente, que, ó, outra definição do que é tratamento cruel e degradante, humilhe, né, humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize. Então, veja aqui os 3 índices sobre o tratamento cruel e degradante. Importante essa aqui, ó, porque na educação aparece muito nos concursos, né? Principalmente aí para professores e gestores. Artigo 18b. Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. Então, esse artigo 18b vem falar assim, ó, se você cometer alguma dessas infrações aí, né, você vai estar sujeito a punições, e não só as punições que o ECA estabelece, mas também outras punições, né, de outros códigos, como o Código Penal, por exemplo, se for violência, né, se resultar em ferimento na criança. Então, não é só o que as medidas que o ECA propõe, sim, todas as outras medidas que também existem na legislação brasileira. Mas o que o ECA propõe aqui? Primeiro, né, olha os incisos aqui de novo, prestem atenção. Encaminhamento a programa oficial comunitário de proteção à família. Tá? Isso aqui acontece muito nos centros de assistência social, né, que existem programas para proteção à família, tá? Para garantir aí que a família não aconteça isso dentro da família. 2. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, dependendo do caso, né? Uma pessoa que tem problemas aí psicológicos ou até psiquiátricos, né? E de violência, enfim, aí, né? Pode de uso de drogas, de bebida alcoólica, enfim. Dependendo do caso, tem que ser encaminhado sim para tratamento psicológico ou psiquiátrico, né? 3. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação, também, né? Às vezes o pai comete, a mãe, o responsável comete excessos, né? E aí precisa ser orientado. 4. Obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado. Sim, né? A criança pode adquirir traumas, pode sofrer abusos e vai precisar aí ser acompanhado. A advertência, né? A pura e simples advertência. E o parágrafo único. As medidas previstas nesse artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras providências legais, né? O Conselho Tutelar, identificando o problema, né? Pode ser geralmente comunicado pela escola. A escola tem a obrigação de comunicar o Conselho Tutelar, caso ela perceba alguma violação ao direito da criança e do adolescente, né?
E aí o Conselho Tutelar é esse órgão não jurisdicional, né? É importante vocês saberem isso, que é um órgão não jurisdicional. Os conselheiros são eleitos, né? Eles têm a obrigação aí de tomar as providências legais para isso. Vamos aqui à nossa questão número 10. Durante uma aula vaga, alguns alunos iniciaram uma brincadeira de pichação nos muros e paredes da escola. Verificando a confusão, um inspetor de alunos colocou os envolvidos na brincadeira de castigo, impedindo-os de voltar a assistir aulas. Segundo o artigo 18 do ECA, essa atitude do inspetor está a. Incorreta, porque deixou de zelar pela dignidade desses alunos. B. Incorreta, porque os adolescentes deveriam ser encaminhados para a autoridade policial. C. Correta, porque o inspetor deverá tomar as medidas necessárias para manter a ordem. D. Incorreta, pois esses problemas disciplinares devem ser resolvidos pelos supervisores de ensino. E E. Correta, pois só se sentindo constrangidos os adolescentes respeitarão o espaço público. Gente, eu coloquei essa questão porque essa é típica questão que a pessoa ela deixa a opinião dela tomar conta dela na hora da prova e ela responde com a opinião. Ela tem que responder de acordo com a lei, nós acabamos de dizer. E o que a lei diz? Que a postura do inspetor nesse caso, ela está incorreta porque deixou de zelar pela dignidade desses alunos. Aí o aluno não concorda, aí ele quer responder outra, né? Quer responder, mas gente, a prova é para avaliar se você conhece a lei, não se você concorda ou discorda da lei, tá? Então a alternativa aqui seria a, né? Incorreta, veja, ó, porque deixou de zelar pela dignidade. Lembra, ó, ele colocou de castigo e está escrito lá que castigo não pode ser aplicado, certo? 11. Um município construiu um grande estádio de futebol, cujo valor foi exorbitante. Isso quase não acontece, né, no Brasil, mas deixa isso para lá. Apesar de ter uma demanda de mais de 2.000 crianças à espera de vagas para o Centro de Educação Infantil. Com base no enunciado no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990, gente, eu gostaria que vocês, quando a gente vê uma lei, é importante saber o número dela. Eu vou falar para vocês que raramente alguma banca como o Vunesp, ou uma banca mais conhecida, vai cobrar esse tipo de pergunta. Mas eu já vi bancas perguntarem assim, o ECA, de acordo, o ECA, a lei do ECA é qual? Aí coloca lá um monte de número lá, lei 12.000, não sei o que, lei 94, 96, e aí caiu essa pergunta, perguntando o número da lei, né, nas alternativas. É muito raro cair numa banca como a Vunesp, mas você de tanto ver 8.069, você acaba lembrando que é o ECA, né? Assim como você lembra da LDB lá 94. Então, né, você vai lembrando de tanto ver essas leis. Atribua V ou verdadeiro ou falsas afirmativas a seguir. Também é outra questão muito comum nos vestibulares, o verdadeiro ou falso, para você ver aqui nas alternativas quais são verdadeiros ou quais são falsos. Então vamos lá. As crianças devem ter precedência de atendimento dos serviços públicos. O município deve dar preferência na formulação e na execução de políticas sociais. O destino dos recursos públicos deve atender aos interesses políticos da gestão. O município deve atender aos interesses da maioria, sendo indiferentes às crianças. E os recursos públicos devem privilegiar as áreas de proteção infanto-juvenil. Gente, eu vou dar aqui a dica como eu faço esse tipo de questão. Eu primeiro coloco os falsos, né? Então eu vou lá, eu olho assim, esse aqui, peraí, deixa eu ver, tal. O destino dos recursos públicos deve atender aos interesses políticos da gestão. Isso aqui eu li lá que as crianças têm prioridade, que a criança tem prioridade no recurso público, então acho que essa é falsa. Coloca aqui, falso. Vem aqui, o município deve atender aos interesses da maioria, sendo indiferente às crianças, não, falou lá que é. Então eu já tenho duas falsas. Eu tenho duas falsas, eu vou procurar a alternativa que tem
ali a primeira, a segunda, a terceira falsa, a quarta falsa. Eu vou aqui, ó. Terceira falsa, a quarta falsa. Opa, A pode ser A, né? Eu venho aqui, essa não é, essa não é, essa não é, essa não é. Aí, só tem essa A que tem duas falsas e essas eu tenho absoluta convicção que é. Aí eu vou ler aqui, bom, então eu teria que colocar verdadeira aqui, verdadeira aqui, verdadeira aqui. Aí eu vou ler. Realmente, essa é verdadeira, essa aqui também é, e essa aqui também é, né? Eu começo pelo aquilo que eu tenho certeza que é falso, e aí depois eu vou olhando nas alternativas, e aí preencho o resto. Funciona muito isso, tá, gente? É uma dica aí, quem quiser usar, né? Eu gosto de fazer assim, tá? Então, ó, só de ver duas falsas aqui, eu já vi que a alternativa correta é a A, tá vendo? E assim a gente faz prova de falso e verdadeiro, funciona bem. Porque se você preencher tiver duas, por exemplo, você já vai ficar entre duas, né? E aí você vai analisar com mais critério aquelas duas alternativas, e mesmo que você tenha que chutar, você já tem uma chance um pouco maior, 50%, né, de acertar. 12. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, sancionado em 90, tem recebido acréscimos em função do avanço das discussões sobre políticas de proteção à criança e ao adolescente, que mobilizam a sociedade civil. Gente, aqui ele vai falar, ó, em 2004 teve um acréscimo. Quando a gente fala 2004, 2015, né, nós estamos em 2020. Né? Se você ver esse vídeo mais para frente, sei lá, em 2021. Mas assim, nós estamos em 2020. Uma lei que foi modificada em 2014 é recente. 6 anos na legislação a gente considera recente, né? Porque a legislação demora, né? Tem todo um trâmite para mudar ela. Então, em 2014, recentemente, né, um importante acréscimo foi feito ao ECA, dizendo respeito ao direito da criança e adolescente. Quando tem esses acréscimos recentes, você fica muito atento, porque geralmente as bancas costumam perguntar sobre os acréscimos mais recentes, ou seja, acréscimos dos últimos 10 anos. Porque às vezes a pessoa pega um material desatualizado do ECA, por exemplo, antes de 2014, se ela estudar, ela já não vai encontrar esse acréscimo aqui, né? Então, assim, o que é esse acréscimo? Serem educados e cuidados sem uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante. B. Serem criados e educados no seio da sua família, excepcionalmente em família substituta. C. Terem precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. D. Serem alvo preferencial na formulação e na execução das políticas sociais públicas. E E. Receberem proteção quanto às suas vidas e saúde mediante políticas sociais públicas e adequadas. Veja, tudo aqui, gente, está correto. A única coisa é que a pergunta está dizendo qual foi a alteração feita em 2014, ou seja, a mais recente. Nós lemos isso aqui, né? E até comentamos. Eu falei, não briga com a prova, né? Sei que às vezes tem gente que não concorda. Qual alternativa você marcaria nessa questão? Vou tomar aqui uma água. Aí você vai pensando, essa aqui é mais complicadinha porque todas estão corretas, né? Assim, do ponto de vista do ECA, todas são realmente isso. Mas qual aquela que foi mudada em 2014? Então vamos lá, dá um tempo para vocês pensarem, vocês pensem aí e respondam. Tomei uma água aqui. Vamos lá, gabarito, letra A, né? Justamente, gente, aqui ó, serem educados e cuidados com uso de castigo físico ou tratamento cruel e degradante. Lembra, ó, lá na questão, nós vimos aqui, vou até voltar para vocês, ó, né? Aqui o 18B, ó, incluído pela Lei 13.10 de 2014, tá vendo? Os pais integrantes, certo? Protegê-los de que utilizarem castigo físico ou tratamento. A lei até tem um Bzinho aqui, né? Porque ela foi incluída, tem o A e o B. Foi incluída depois que o ECA já estava vigente, tá, gente? Então, muita atenção nesse tipo de questão. E vamos lá para a última questão, número 13. Em relação ao ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar, exceto, gente, exceto, se na hora da prova, se
grifa aqui, pra você não esquecer que é exceto. Porque às vezes a gente está tão na loucura da prova que a gente esquece e não enxerga o exceto aqui, né? Então você grifa. E isso é uma questão boa que ela revisa, né? Ela fala de todos os artigos aqui, então uma questão boa para você revisar. Artigo 15. A criança e adolescente tem direito à liberdade, ao respeito, à dignidade com pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. Olha, eu vi isso realmente, né? Lembro bem disso, parece que é tá ok, então não é porque eu quero A errado, eu quero que não é correta. B. Artigo 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: expressão artística e cultural, fala e ações, não está apreendido por mais de 24 horas. Nossa, no artigo 16, 24 horas, não lembro desse número, até porque o professor Fábio falava tanto que as bancas gostam de número e eu não lembro dele ter falado o número 24 horas nessa. Essa aqui pode ser a nossa exceção, mas vamos ler o resto, né? Lê tudo, para garantir. Artigo 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia dos valores, ideias, crenças, dos espaços e objetos pessoais. Bom, isso aqui eu li também. D. Artigo 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo a salvos de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Bom, também li isso aqui, hein? Então, de fato, o meu exceto é a B, né? Então, vamos ver se a gente acertou. Gabarito B, perfeito. E assim, gente, nós vamos encerrar a aula de hoje, tá? Continue estudando, continue aí no ritmo bom, né? Porque a gente está nesse período aí que as provas provavelmente são adiadas por conta da pandemia. Então você vai ter um pouquinho mais de tempo aí para estudar, mas é importante você pegar a lei, fazer uma revisão, umas anotações, né? Ter aquilo que eu sempre falo, um cronograma diário de estudos, onde você coloca lá dentro do seu tempo disponível como que você pode estudar, tá? Bons estudos e até o próximo vídeo. Obrigado!